Com certeza você veio parar nesse vídeo porque você viu por aí nas redes sociais que Mercúrio vai ficar retrógrado ou que Mercúrio está retrógrado e você está achando que os problemas estão surgindo, está com medo, quer entender melhor um pouco desse posicionamento, desse momento, desse trânsito astrológico, porque toda vez que Mercúrio fica retrógrado é sempre um fuzuê da galera falando sobre esse trânsito e trazendo muita desinformação, muitos mitos. E se você está aqui, é porque você quer entender melhor e eu vou te falar sobre mitos e verdades desse momento, desse movimento. Vou te explicar o que é Mercúrio retrógrado com base em astrologia de verdade. Eu sou astrólogo profissional há muitos anos, já passei por muitos períodos de Mercúrio retrógrado, já estudei bastante isso e posso te ajudar a entender, compreender um pouco melhor do que é esse momento para você usar dele de forma positiva e também para você não ficar acreditando em qualquer coisa que a galera fala por aí. Eu quero começar explicando o que é a retrogradação de um planeta, tá? Primeiro de tudo, retrogradação de planeta é a coisa mais normal que existe no universo, tá? Eu vou até deixar aqui uma tabelinha para vocês entenderem quantas vezes cada planeta fica retrógrado por ano, tá? É uma coisa extremamente normal, é muito comum, inclusive, que tenha sempre algum planeta retrógrado, ou tem planetas que ficam retrógrado por muito tempo ao longo do ano, por meses. Mercúrio mesmo é um planeta que fica retrógrado até 4 vezes no ano. Desde sempre, isso é extremamente normal, não é nenhum movimento, oh meu Deus, está acontecendo agora, a única vez na vida, não existe isso. Retrogradação de planeta é um fenômeno astrológico comum que acontece com frequência. Inclusive, você deve ter vários planetas retrógrados no seu mapa. Eu mesmo tenho 5 planetas retrógrados no meu mapa, como eu falei, porque é muito difícil ter momentos do ano em que nós não temos nenhum. Acontece, por exemplo, nesse último ano, estou gravando esse vídeo aqui em 2024, no início do ano a gente teve momentos em que não tínhamos nenhum planeta retrógrado. Mas assim, é muito normal, movimento comum astrológico, retrogradação dos planetas. E o que é essa retrogradação do planeta? Quer dizer que ele está andando para trás? Quer dizer que o movimento dele muda? Quer dizer que ele para, volta, sei lá? Não. Fisicamente falando, a retrogradação, ela não existe. Não é que o planeta para e volta, faz um caminho diferente pelo céu ou algo assim. Não é isso. Retrogradação nada mais é, vou deixar um videozinho aqui enquanto eu estou falando para vocês conseguirem compreender, que uma perspectiva diferente do planeta a partir da nossa visão. Conforme o planeta vai girando ao redor do Sol e a gente, como planeta Terra e como ponto principal, da astrologia de cada mapa, também vai girando, existem momentos que, por conta da distância do Sol e da nossa velocidade de rotação e tudo mais ao redor do Sol e da velocidade do outro planeta, a gente meio que ultrapassa esse planeta numa perspectiva de um para o outro com o Sol. E isso faz com que dê a impressão que ele está andando para trás, mas não é que ele está andando para trás. Ele continua o seu movimento normal, mas por conta da diferença de velocidade de um planeta para o outro e por conta da distância que eles têm, do Sol e desse ponto central, a gente tem essa impressão que ele está andando para trás. Nesse vídeo dá para entender bem o que eu estou falando. Você pode perceber que tanto o planeta Terra quanto Mercúrio, o planeta que está ali na verdade no vídeo, estão andando em movimento normal, o que muda é a angulação, a perspectiva que a gente tem dele, tá? Então não é que o planeta anda para trás de fato, ele não anda para trás. O que acontece é essa diferença que faz com que dê essa impressão, a partir da nossa visão, a partir do que a gente está vendo aqui, de que ele está num movimento um pouco diferente. E dentro da astrologia, essa retrogradação, ela possui um significado de revisão. É como se as características que aquele planeta representa, que o arquétipo daquele planeta representa, precisassem ser revistas durante esse período de retrogradação. Eu gosto de usar um exemplo que deixa as coisas muito mais claras. Imagina que você está dirigindo um carro em uma velocidade X, Você está lá andando, dirigindo e tal, e aí, de repente, tem um poste na sua frente, e se você continuar dirigindo nessa velocidade e nessa direção, você vai bater. Não tem mais o que fazer, não tem mais como desviar, como se você não pudesse mais, por conta da distância que você está desse poste, não dá mais tempo de você virar o volante e desviar desse poste. O que você consegue fazer é parar o carro, dar a marcha ré, realinhar a sua rota, girar o volante,
desviar desse poste e seguir em frente numa rota melhor. A retrogradação dos planetas é a mesma coisa, é como se o planeta estivesse indo, a sua vida está indo, está andando. E cara, se a gente não parar e dar uma revisada na questão lá, em alguma questão X, pode dar ruim, pode ser que dê problema. Então o universo fala, tá aqui uma oportunidade para a gente parar tudo, dar a marcha ré, revisar, realinhar a sua rota e você seguir em frente, com aquilo melhor pontuado, com aquilo melhor definido, enfim, várias coisas. Então retrogradação nada mais é do que isso. Momentos que o universo dá uma pausa, dá uma acalmada, dá uma segurada, dá a marcha ré, para que a gente possa revisar questões relacionadas ao significado daquele planeta na nossa vida. E o que Mercúrio representa pra gente? Qual é o arquétipo de Mercúrio? Qual é a representatividade de Mercúrio? Mercúrio representa tudo que está ligado à expressão e comunicação, trocas, meios de comunicação, internet, tudo aquilo que meios eletrônicos, também tudo aquilo que está relacionado às nossas formas de nos expressar, seja pela fala, seja pela escuta, seja pelo pensamento, seja comunicação escrita, seja comunicação desenhada, tudo aquilo que está relacionado à expressão é regido por Mercúrio. Por isso que a internet e meios de comunicação, pequenos meios de transporte também, né, como carros e tudo mais, rodovias, são todas coisas gerenciadas, é como se Mercúrio fosse o pai dessas coisas, né, o responsável por essas coisas na nossa vida. E isso vale também para lançamentos, isso vale também para contratos, né, que são formas de comunicar, de expressar uma coisa que você está fazendo, né, de colocar para fora, jogar para o mundo. É esse tipo de troca, quando a gente fala, inclusive as nossas trocas dentro das nossas relações, que são a partir da nossa comunicação. E quando esse planeta ele entra em retrogradação, ele afeta exatamente esses pontos da nossa vida, pontos que estão relacionados a essas questões, fazendo com que a gente possa revisar esses pontos, fazendo com que a gente tenha uma oportunidade de olhar para isso e falar, o que dentro disso está errado? O que eu preciso realinhar aqui na minha rota em relação a essas questões para fazer elas andarem, para melhorar elas de alguma forma, para evoluir nesse sentido, para crescer nesse sentido. E por que Mercúrio retrógrado afeta tanto a gente? Por que as pessoas costumam se preocupar? Por que Mercúrio ganhou essa fama, né? Nesse sentido de, quando ele fica retrógrado, todo mundo fica sabendo e todo mundo só fala do Mercúrio retrógrado, virou o vilão da história. Porque os planetas eles são divididos em 3 categorias diferentes. Nós temos os planetas pessoais, os planetas sociais e os planetas transpessoais, que afetam a gente de formas diferentes. Os planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, são planetas que afetam diretamente o nosso eu como pessoa, as coisas mais intrínsecas, as coisas mais palpáveis sobre a gente. Mercúrio é um deles, porque fala sobre pensamento, sobre comunicação, sobre expressão, sobre coisas que são muito nossas. Então, quando a gente tem alguma questão mercuriana acontecendo, ou alguma questão relacionada a planetas pessoais, a gente sente muito, porque é muito pessoalizado. Quando nós temos retrogradação de planetas sociais, que é Júpiter e Saturno, a gente não sente isso tão forte no nosso eu, porque eles são sociais, eles falam sobre o coletivo, sobre coisas mais da sociedade. São momentos em que a gente tem grandes movimentações sociais em relação aos temas que eles regem. E quando a gente fala sobre transpessoais ou geracionais, né, que é Urano, Netuno e Plutão, a gente sente menos ainda, porque a gente está falando aqui de coisas que vão além, de coisas que são geracionais mesmo, e que a gente sente ao longo de muitos anos. Então, quando a gente tem retrogradação de planetas pessoais, que é o exemplo de Mercúrio, a gente acaba sentindo mais, e por isso que a gente precisa falar mais sobre isso, porque afeta a gente de forma direta. Os outros não afetam a gente de forma tão direta, a gente sente menos, mas Mercúrio a gente acaba sentindo um pouquinho mais. Só que o sentir desse Mercúrio tem alguns mitos falados por aí, temos algumas verdades, e é isso que eu quero trazer para você, para a gente desmistificar a retrogradação de Mercúrio. E antes de eu entrar nesses mitos e verdades, por favor, abra sua mente. Não adianta você assistir esse vídeo pensando, não, mas é aquilo que eu vi no Instagram, vai dar tudo errado, só vai dar ruim nesse período, Mercúrio é uma droga, é o vilão, eu vou continuar reclamando, tudo quebra, tudo estraga, não pode fazer nada.
Se você está pensando assim, nem segue o vídeo, para por aqui, não vale a pena, vai perder seu tempo. Vamos abrir a mente aqui para você de fato entender o que é isso e tirar da sua cabeça que Mercúrio é esse vilão. Vai valer a pena. Vamos primeiro para os mitos. O primeiro deles é que Mercúrio é responsável por tudo que dá errado durante o período de retrogradação dele. Gente, pode ser que a nossa percepção seja essa porque a gente sabe que Mercúrio está retrógrado e a gente já colocou isso na cabeça. Mas os problemas da nossa vida acontecem por inúmeros fatores. Mercúrio não vem para causar problemas. Mercúrio retrógrado vem para revisar. Nem deveria ser chamado de retrógrado, deveria ser chamado de, sei lá, Mercúrio revisador, que é só um momento para a gente dar uma pausa e olhar para aquelas questões. Não precisa se preocupar tanto e achar que tudo é culpa de Mercúrio. Não vale a pena, não é isso. Segundo mito é que todos os problemas relacionados a Mercúrio retrógrado, que são problemas que de fato podem acontecer, que a gente já vai falar como de comunicação, equipamentos eletrônicos, viagens, essas coisas, são inevitáveis e incontroláveis. Não é uma verdade. Tá? A gente consegue evitar, a gente não precisa ter problemas em Mercúrio retrógrado se a gente tomar alguns cuidados, se a gente observar algumas questões e se a gente estar atento àquilo que o universo tem para nos falar. Às vezes o universo fala de um jeito bem leve, bem tranquilo, você não entende, aí ele vai e fala de um outro jeito um pouquinho mais pesadinho, você não entende e de repente ele fala, pô, se eu não chegar falando, gritando com essa pessoa, ela não vai entender. Aí ele manda um problemão na sua vida e você fala, a culpa é do Mercúrio retrógrado, quando na verdade você poderia ter evitado, você podia ter controlado a situação desde o início se você estivesse aberto ou aberta a entender essas questões. Terceiro mito é que a gente tem que evitar todas as decisões e todas as questões possíveis durante Mercúrio retrógrado. Não tem como, isso é humanamente impossível. A gente sabe que nós temos obrigações na nossa vida, obrigações no nosso trabalho. Às vezes você tem que fazer um lançamento, eu não posso lançar nada em Mercúrio retrógrado porque vai estar totalmente errado. Não dá, às vezes você precisa lançar, às vezes você não tem esse tempo. Uma reunião importante, vou ter que esperar 20 dias passarem ou 30 dias passarem para poder fazer a reunião. Às vezes você vai perder o timing do negócio e depois nem vai conseguir fazer a reunião. Então é total mito que a gente deve deixar de fazer. A gente pode adiar se possível e se for a melhor decisão, a decisão mais estratégica, é melhor adiar. Mas quando não tem como fazer isso, é só você tomar cuidados necessários para que tudo ocorra da melhor forma e tá tudo certo, vai ocorrer totalmente bem. Por exemplo, eu fui viajar durante Mercúrio retrógrado nas minhas últimas férias e não é indicado viajar durante Mercúrio retrógrado, mas a gente tomou todos os cuidados necessários para que a viagem saísse tudo certo, a gente se precaveu de tudo, a gente tentou fazer tudo dentro do cuidado máximo, sabendo que esse movimento estava acontecendo e deu tudo totalmente certo, a viagem foi incrível, a gente não teve problemas. E é isso aí, então tá tudo bem. E o quarto mito é que Mercúrio retrógrado pode trazer problemas em relacionamentos, problemas no trabalho ou algum outro tipo de problema específico que não seja relacionado à comunicação e expressão. E isso também é um mito, porque Mercúrio rege especificamente esses pontos, né, de comunicação, expressão, meios de comunicação, internet, transportes. Então, por exemplo, relacionamento, ele é mais afetado quando a gente tem Vênus retrógrada. Né? Trabalho é mais afetado se for só no âmbito de comunicação, mas o trabalho como um todo não precisa necessariamente ser afetado. Então, ele não vai agir em outras coisas que não sejam em cima daquilo que ele rege, tá? Agora, algumas verdades que você pode levar em consideração com algumas dicas, né? A verdade já vem com a dica de como você pode trabalhar isso durante a retrogradação. É verdade, sim, que a gente pode ter problemas de comunicação durante a retrogradação de Mercúrio, porque ele vem para ensinar alguma coisa. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, se você é uma pessoa que já tem algum problema relacionado a se comunicar ou coisas nesse sentido, ele pode intensificar essa comunicação, esse problema, digamos assim. Então, você precisa se precaver. É bem importante que durante a retrogradação de Mercúrio a gente tenha certeza que tudo aquilo que nós estamos comunicando esteja 100% claro para outra pessoa, porque comunicar não é sobre falar, comunicar é sobre falar e ser ouvido e ser entendido, ser compreendido. Então, se você tiver alguma reunião importante, você não precisa desmarcar, você pode simplesmente garantir que está tudo bem explicado, que as pessoas estão saindo da reunião claras, com um pensamento claro daquilo que você explicou, daquilo que você trouxe. Se você tiver, por exemplo,
que ter uma conversa séria no seu relacionamento, né? Uma comunicação no seu relacionamento. É importante que você deixe claro tudo aquilo que você quer falar. Se você tiver que assinar um contrato, ler um contrato, assinar algum tipo de contrato, porque Mercúrio também rege os contratos, porque não deixa de ser um contrato, nada mais é do que escrever algo que foi comunicado e acordado entre duas pessoas ou mais. Então, se você for ler um contrato, fazer um contrato ou assinar um contrato, leia ele mais do que uma vez para ter certeza de que lá estão escritos exatamente coisas que você concorda, que a outra pessoa do outro lado também concorda, porque é super normal assinar contrato durante o Mercúrio retrógrado e depois ver as letras miúdas que você não leu. Então, tenha certeza daquilo que você está assinando. Se puder, adie decisões importantes. Se puder. O que são essas decisões importantes? Vou me mudar de casa, vou trocar de carro, vou comprar alguma coisa mais cara, de valor aquisitivo maior, né? Por quê? Porque Mercúrio rege os nossos pensamentos. Às vezes, quando a gente toma decisões importantes durante a retrogradação de Mercúrio, os nossos pensamentos estão sendo afetados por essa retrogradação. Então, se você puder adiar, é melhor. Paulo, eu não posso adiar, é uma coisa que eu preciso fazer agora, é uma oportunidade que surgiu. Tá tudo bem, só tenha certeza de que essa decisão está sendo muito clara, de que é uma decisão correta. Pede opinião de outras pessoas também, que possam te ajudar, pessoas que você confie, né? Vai comprar um carro, leva o carro na oficina, tenha certeza de que não tem nenhum problema, vai, sei lá, trocar de casa, tenha certeza que isso é uma decisão correta que você precisa fazer agora. Então, só tenha certeza e não faça no impulso. Tecnologia, coisas de tecnologia, celular, computador, pode estragar, pode falhar com mais frequência. Verdade também, tá, gente? Isso aí, Mercúrio rege essas coisas também, e é normal a gente ter problemas com o sistema travando, celular quebrando, computador estragando, mais lento. Às vezes acontece até bem engraçado, durante a retrogradação de Mercúrio, grandes sites caírem, ou dar alguma coisa assim a nível maior, digamos assim, com esses sites e tudo mais. E é bem normal. O que você pode fazer nesse caso é tomar cuidado para não derrubar o seu celular e não quebrar a tela, né? O resto não tem muito o que fazer, a não ser que você trabalhe com TI. Boa sorte, provavelmente esse é o momento que você vai trabalhar um pouquinho mais. Outra coisa que é verdade é que o ex pode aparecer, né? Pode ser que pessoas do passado voltem para sua vida. Só que presta atenção, não é que o ex vai aparecer porque, sei lá, quer te amar de novo. É porque provavelmente, se o ex está voltando durante a retrogradação de Mercúrio, foi porque alguma coisa não foi deixado claro dentro da comunicação do término, por exemplo. Ou a pessoa, né, existe alguma falha ali de comunicação nessa relação, porque ex volta para rever o relacionamento durante Vênus retrógrado. Durante Mercúrio retrógrado, geralmente quando volta é porque não teve uma comunicação clara e concisa sobre o término, e aí precisa voltar para que essa comunicação seja feita, para que isso seja falado, para que as coisas sejam acordadas, né? Isso vale para o ex, mas também vale para pessoas do passado como um todo. Então é normal pessoas do passado voltarem para nossa vida durante Mercúrio retrógrado, porque a gente precisa comunicar alguma coisa, porque uma porta ficou aberta para essa pessoa voltar de certa forma, tá? Então é importante a gente olhar para essas questões. Viagens, planejamento de viagens, compra de viagens pode ser afetado? Pode também, tá? Porque Mercúrio também rege viagens, pequenas viagens e tudo mais. Então toma cuidado, se você for comprar alguma viagem, se puder evitar de comprar viagem, melhor, tá? Se você puder, e se você não puder evitar, se você tiver que comprar, porque sei lá, é um momento específico para isso, se você precisa, ou se você tiver que viajar, eu sugiro você fazer tudo com muita antecedência e com muito cuidado. Você conferir a lista, por exemplo, tá levando todos os documentos para o aeroporto, tá levando tudo dentro da mala, fez listinha, conferiu todos os hotéis antes de sair de casa, conferiu o trajeto, conferiu tudo que vai ter que ser feito. Tenha certeza, faça 2, 3 vezes, se puder, não faça sozinho, para que você tenha certeza que está tudo certinho, tudo combinado, tudo alinhado, para quando você chegar na viagem, não dá nada de errado. Coisa mais normal que acontece é, durante o Mercúrio retrógrado, a pessoa vai para o aeroporto e não leva o documento. Ou chega lá no aeroporto e percebe que está no aeroporto errado, porque, sei lá, tem 2 aeroportos na cidade. Chega na viagem, acha que o hotel é X, mas é o hotel Y. Acha que tal coisa está inclusa na viagem, mas não está e não percebeu antes. Coisas nesse sentido. Então, deixa bem avisado. Errar horário. Nossa, muito normal. Atrasar, errar horário, essas coisas. Então, tenha certeza, olha antes, garanta que está tudo certinho, que vai dar tudo certo, não tem problema. E por último, e eu acho que a maior verdade de todas é tempo de revisão.
entenda que Mercúrio retrógrado, esses probleminhas que podem acontecer no cotidiano, são ok, são probleminhas, são coisas que podem acontecer, mas o objetivo de Mercúrio retrógrado não é vir para causar esses problemas. O objetivo de Mercúrio retrógrado é vir para que você possa revisar questões da sua vida em relação à sua expressão e à sua comunicação. Então, use esse momento para se entender, para dar uma pausa, para reavaliar os seus pensamentos, reavaliar as suas relações interpessoais, as suas trocas, reavaliar a forma como você se comunica com o mundo, como você se expressa. Todo mundo precisa se expressar de alguma forma. Então, utiliza desse momento para isso, porque quando você fica reclamando de Mercúrio retrógrado, não faz nada e ele age na sombra e acaba causando só esses problemas, é porque você não está fazendo nada para melhorar, você está deixando uma oportunidade passar. Agora, quando você olha para a retrogradação de um planeta, como é o caso de Mercúrio, e fala, cara, eu vou aproveitar esse momento de pausa, né, esse momento que o universo está me ajudando a realinhar a minha rota, e vou de fato ficar de olho nessas questões para poder realinhar essa rota e para essas coisas acontecerem de fato. Então, a maior verdade de todas é, o objetivo final do Mercúrio retrógrado não é causar essa listinha de problemas em lançamentos, aberturas de novos negócios, contratos, compras, blá blá blá. Esse não é o objetivo do Mercúrio retrógrado. O objetivo do Mercúrio retrógrado é vir para fazer com que você possa rever questões e melhorar questões em relação àquilo que ele rege. E aí essas coisinhas acontecem porque elas às vezes precisam acontecer para te ensinar alguma coisa em relação a sua expressão, as coisas que você está pensando, as decisões que você está tomando. Então, observa isso com carinho e com forma de aprendizado, não como forma de castigo. Mercúrio retrógrado não está vindo para te castigar, não está vindo para te punir, não está vindo para ser um vilão, ele está vindo para ser um professor. Nada mais do que isso. Mercúrio retrógrado, assim como qualquer retrogradação de qualquer planeta, é o momento em que o planeta está sendo um professor na sua vida e te ensinando a lidar melhor com as questões que ele rege. Tá bem? Então não fica tão preocupado, tão preocupada, lida da melhor forma com isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha compreendido um pouco mais sobre a retrogradação de Mercúrio, que acontece até 4 vezes no ano. Comenta aqui embaixo em que signo ele está retrógrado agora, porque eu tô gravando isso em 2024, em novembro de 2024, ele vai ficar retrógrado logo logo, mas ele fica retrógrado em signos diferentes, que traz um significado também, porque dependendo do signo que ele tá, é um significado ainda mais específico. Mas esse vídeo aqui é para você entender a retrogradação como um todo. Mas me conta aí, que dia que você está assistindo esse vídeo, que época você está assistindo esse vídeo, que ano você está assistindo esse vídeo, qual é a retrogradação de Mercúrio e se fez sentido para você ou se não fez. Eu espero que tenha te ajudado, espero que tenha feito sentido e que você acredite em mim, não fique acreditando aí nas páginas que só querem ganhar like com posts sensacionalistas sobre Mercúrio. E nos falamos novamente no próximo vídeo.